Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está dada a largada para mais uma corrida com a Oracle Red Bull Racing. Então, estamos aqui hoje, estarei eu e Eric Gama para a gente falar um pouquinho de Analytics, de inteligência artificial, de machine learning e especialmente também para falar de Fórmula 1. Você que é fã de Fórmula 1, você que é fã de automobilismo, você que é fã de dados, é para isso que a gente está aqui hoje. Então vamos ter uma experiência, 2 horas de uma imersão super bacana. Espero que você já tenham aquecido seus pneus, já tenha feito sua volta de apresentação e vamos ficar prontos para a largada. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui com o nosso evento. Todo mundo bem-vindo, todo mundo já situado, então vamos lá. Bom, pensando em Fórmula 1, né, um esporte que arrebata tantas paixões, que tanta gente gosta tanto, e que movimenta tanto, e que nos últimos anos tem crescido demais. Uma pergunta que sempre se fez, né, um dos principais pontos é como que a gente pode melhorar a corrida. E é isso que a gente quer olhar aqui. Qual que é o fator mágico? O que torna uma corrida interessante? É a ultrapassagem? É você ter um piloto no melhor carro? O que faz a corrida se tornar tão legal, tão bacana? E o que torna algumas corridas meio paradas, meio modorrentas? É isso que a gente quer ver aqui hoje. Então, né, será que a gente consegue enxergar quais são os fatores que tornam as corridas interessantes? Ou será que elas tem algum fator aí que a gente não consegue entender, alguma coisa que está escondida que pode fazer a diferença? Então, hoje a gente está aqui para fazer uma análise de dados, de 70 anos de dados, para poder enxergar isso tudo. Nós vamos olhar todo o histórico de todas as corridas da Fórmula 1, desde 1950, e vamos olhar também as notas dos fãs, a partir do site racefans.net. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar, nós vamos fazer um hands-on lab, a gente vai trabalhar juntos, nós vamos criar junto aqui o nosso ambiente. O que a gente precisa para isso? Antes de criar o ambiente, deixa eu apresentar aqui os nossos pilotos. Então, claramente, vocês conseguem ver pelas fotos, a gente foi até lá a sede da Red Bull, né? Colocamos os macacões dos pilotos para tirar as nossas fotos, está bastante óbvio aqui. Então, vamos nos apresentar. Eu sou o Alexandre Andrade, eu sou arquiteto de soluções cloud aqui na Oracle e fanático por automobilismo. E está aqui comigo o meu colega na Oracle, o meu amigo Eric Gama. Se apresente, Eric. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Eu sou Eric Gama, eu faço parte aqui do time técnico, né? Trabalho em par com a Lê, só que no time de engenheiros de soluções. Bom, vamos aproveitar essa manhã, vamos analisar esses dados, vamos treinar o modelo e fazer as predições, tá? Conto com vocês aí. Todo mundo prepara o notebook, computador, né? Vamos criar uma conta, daqui a pouco a Lê vai contar e fazer junto. Beleza? Bem-vindo, gente. É isso aí, muito bem-vindo, Eric, muito bem-vindo a todos. Vamos começar, então. Por onde a gente começa? Então, a nossa agenda será da seguinte maneira. Primeiro passo, vamos criar os nossos tenancies, vamos criar as nossas contas na Oracle Cloud. Alexandre, eu já tenho uma conta, posso utilizar a que eu tenho? Pode. Alexandre, nunca usei a Oracle Cloud, quero criar uma nova conta. Pode criar também, inclusive a gente tem uma oferta especial para você que está aqui assistindo a gente, nos acompanhando neste evento, tá legal? Na sequência, depois de criar a conta, nós vamos provisionar o ambiente. Tem duas ferramentas que nós iremos utilizar aqui de uma maneira muito interessante. O Oracle Autonomous Database, na sua versão, no seu sabor, como costumo brincar, para a Data Warehouse, e vamos utilizar o Oracle Analytics Cloud. Na sequência, nós vamos carregar os dados para dentro desse Oracle, o Oracle, o Autonomous Data Warehouse. Depois, a gente vai criar o nosso fazer algumas análises, nós vamos fazer uma exploração de dados, o Eric vai fazer o trabalho aqui do cientista de dados para poder explorar, tirar alguns insights, e aí nós vamos criar o nosso modelo preditivo, vamos criar um modelo utilizando a AutoML, baseado a partir desses insights que a gente vai ter. Tá legal? Então aproveitem, vamos criar um ambiente, vamos fazer junto aqui, a gente vai ter uns minutinhos para que todos nós possamos trabalhar em conjunto. Alexandre, não quero trabalhar em conjunto, ou estou olhando pelo celular, não consigo criar agora, vou acompanhar em paralelo, ou eu quero só ver vocês. Tem como eu fazer depois?
Tem sim, tá? Tem toda uma documentação que a gente vai disponibilizar para vocês, e além disso, essa sessão está sendo gravada. Vocês terão a oportunidade de poder assistir depois. Vocês receberão um e-mail, todo mundo que está inscrito vai receber um e-mail do evento daqui uns 2, 3 dias aproximadamente, com link para gravação, com link para documentação. Então fiquem tranquilos que vocês terão a oportunidade de refazer, caso não queira fazer agora. Mas estão todos convidados a criar agora um ambiente e fazer junto com a gente, tá legal? Bom, então vamos lá. Por onde eu crio o ambiente? O pessoal está disponibilizando ali no chat o link. Vocês podem utilizar o QR Code também, como vocês preferirem. E aí, gente, nós vamos fazer uma divisão aqui para que a gente possa criar em vários lugares diferentes ao redor do mundo. A Oracle tem data centers em todo o planeta, mas nós vamos focar aqui e utilizar as Américas. Como a Red Bull é a Fórmula 1 é um evento global, nós vamos aqui também criar tenancies de uma maneira global. A gente vai distribuir as nossas contas em vários locais diferentes. E qual que vai ser o critério de avaliação? De distribuição, desculpa. O critério vai ser o mês que você faz aniversário. Então, se você é aniversariante de janeiro e fevereiro, você irá criar sua conta em São Paulo. Primeiro ponto importante, não é o país do seu endereço, tá? Na sua primeira tela, onde você vai criar o seu tenancy, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o seu nome e tal, colocar os seus dados. Na próxima tela, depois da validação do e-mail, utilize o e-mail que você usou para se inscrever aqui no evento, tá? Esse e-mail já está pré-cadastrado. Na segunda tela, ele vai te perguntar qual será o seu home region, a sua região padrão. Então, a sua região padrão será essa baseada no seu aniversário. Então, janeiro, se você nasceu em janeiro ou fevereiro, você vai criar em São Paulo. Se você nasceu em março ou abril, você vai criar em Vinhedo. Se você nasceu em maio ou junho, você vai criar em Santiago do Chile. Julho ou agosto, a nossa novíssima região no México. Setembro ou outubro em Ashburn, nos Estados Unidos. E novembro e dezembro, a região de Phoenix, também nos Estados Unidos. Legal? Então, aproveitem. Vou dar alguns minutinhos para vocês. Usem o QR Code, podem criar, vão criando as contas de vocês, que a gente já vai para o próximo passo. Chegaram duas dúvidas aqui no chat que eu acho que são dúvidas importantes para todo mundo, né? Como a gente disse aqui na live, se você já tem o seu tenancy, um free tier, você não precisa criar outro. Todo laboratório pode ser feito no seu tenancy que você já tenha hoje, seja ele free tier, seja um tenancy pago. E o segundo ponto, não, quando vocês forem se cadastrar, escolham a opção individual, tá? Ele vai ter a opção corporativo para você colocar o CNPJ e o individual. No individual, vocês vão colocar o CPF de vocês. Aí é uma conta pessoal para cada um de vocês, tá legal? Não precisa usar o CNPJ, podem utilizar o CPF.
Legal, gente, todo mundo criando as suas contas. Eu confesso que eu já vi alguns nomes conhecidos por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Né? É um enorme prazer ter todo mundo por aqui. Vão criando as suas contas conforme, né, a gente está respondendo, a equipe está ajudando no Q&A. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem lá. Tem muita gente criando simultaneamente. Desculpa. Então, pode demorar um pouquinho mais do que o normal, mas não se preocupem. Na nossa comunidade do Slack, a gente vai compartilhar esse vídeo que está sendo gravado, a gente vai compartilhar toda a documentação para isso que possa ser feita depois. Então, se eventualmente você não conseguir fazer agora, porque demorou um pouquinho mais para criar o seu ambiente, não tem problema, você vai ter a oportunidade de fazer isso mais de uma vez. Alexandre, já tenho uma conta, não quero criar uma nova, o meu e-mail já está associado a uma conta que já existe. Não tem problema, você pode utilizar essa conta também, tá? Se for um free tier, a gente vai criar aqui os ambientes, e aí depois, no final, você pode destruir para ele parar a cobrança. A gente vai utilizar aqui durante as 2 horas deste evento, então a quantidade de créditos a ser consumida vai ser bastante pequena, mesmo se você tiver créditos no free tier, melhor ainda, tá legal? Então aproveitem para se divertir. Não tenho a conta, Alexandre, aproveita. Essa conta aqui é uma conta especial que a gente está oferecendo somente para esse evento, que ela tem $500 de crédito ao invés dos habituais $300, tá? Então, é isso aqui. Vamos lá, vou dar mais 2, 3 minutinhos e a gente vai para o próximo passo. Então, vamos lá, o pessoal estão chegando no momento de, né, o pessoal saindo dos box, né, tirando os cobertores dos pneus, os tenants estão sendo criados, alguns provavelmente já estão com acesso pronto, alguns ainda estão esperando um pouquinho, porque pode levar alguns minutos para criar o ambiente, mas não tem problema, vocês vão ter a oportunidade de fazer. Quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Quem quiser fazer depois e só assistir aqui enquanto eu estiver apresentando, fique à vontade também, tá legal? Documentação, gravação, tudo vai ser disponibilizado pelo canal do Slack. Vocês vão receber o link do canal, a gente vai colocar no final aqui também o QR Code, ok? Então vamos lá, gente, vamos para os próximos passos. A gente vai agora provisionar o nosso ambiente, né? Nós vamos provisionar o Autonomous e nós vamos provisionar o Oracle Analytics Cloud. Então deixa eu só fazer uma troca de tela aqui. Vamos lá.
Ok, pessoal, essa é a documentação que vocês terão acesso, é aqui que vai ser o nosso ponto de partida, tá? É por aqui que nós estamos trabalhando. Então, a gente já fez, né, um Getting Started, agora a gente já provisionou o ambiente, né, a gente já criou, e agora nós vamos começar pela criação do Oracle Analytics Cloud, tá? Por onde a gente vai? Eu já estou aqui dentro do ambiente, já estou aqui dentro do meu tenancy. O que a gente vai fazer, então? Como eu chego na criação do Oracle Analytics Cloud? A gente vai vir aqui no menu, no canto esquerdo superior, né, o famoso menu hambúrguer, cliquem na opção. O meu está em inglês, mas é possível trocar para português. Independente da região que você esteja, você pode escolher qualquer língua para utilizar seu tenant. Para quem quiser trocar para português ou qualquer outra língua que queira, aqui no canto superior direito tem um globo. Você pode clicar e escolher a língua que você quer, incluindo português brasileiro. Tá? Tá aqui, português do Brasil. Ok? Então venho aqui, clico no menu hambúrguer, Analytics and AI. Dentre todas as opções que tem aqui, logo no início eu tenho Analytics Cloud. Bom, o que a gente precisa fazer? Se não estiver aparecendo para vocês a tela do Create Instance, tem que escolher aqui do lado o compartimento. Não se preocupem com isso, vocês vão ter a oportunidade de aprender sobre o compartimento nos treinamentos que a Oracle oferece, tá? Mas se ele não aparecer aqui o Create Instance, escolham o compartimento root, que é o que vai ter disponível para vocês. Aqui no meu caso, eu já tinha criado um compartimento previamente, então, um compartimento que eu e o Eric estamos trabalhando juntos. Então, é aqui que nós criaremos, tá? No meu caso, estou utilizando a região de São Paulo e vou criar uma instância do Oracle Analytics Cloud. Então, somente repetindo, como que eu cheguei até aqui? Menu hambúrguer, Analytics and AI, aqui dentro, a primeira opção, Analytics Cloud, ok? Create Instance, ele vai pedir o nome, vou colocar o nome sugerido pela própria documentação, Red Bull Analytics, então, vou copiar, colar aqui. Descrição, Analytic Instance for Red Bull Workshop. A descrição é opcional, tá? Vou confirmar aqui o compartimento, já que estava escolhido. A capacidade aqui será por OCPU, vou deixar uma OCPU, né, que é para um ambiente, é um licenciamento para um ambiente não produtivo. Para o nosso uso aqui é mais do que o suficiente, ele vai atender uma performance excelente. Licença incluída, Enterprise Edition, Create. Então, na prática, o que a gente precisa fazer? Colocar o nome, colocar a descrição opcional, mantenha as demais opções e clique em Create. Tá? Percebam aqui que agora o meu ambiente começou a ser instanciado. Esse processo ele leva alguns minutos, ele vai levar aproximadamente uns 10 minutos para criar esse ambiente. Enquanto nós estamos fazendo essa criação aqui, agora a gente vai para a criação do banco de dados. Vamos criar a nossa instância de banco. Então, vou vir aqui ao menu novamente, clico aqui em menu, venho em Oracle Database, vocês vão perceber que tem várias opções de bancos de dados Oracle aqui. Nós queremos a primeira opção disponível, que é o Autonomous Data Warehouse. Cliquem nela e ele vai chegar aqui nesse ponto. Então, o que nós estamos fazendo agora? A nuvem está trabalhando, ela está acessando, está criando a nossa instância do Analytics Cloud, e enquanto isso nós vamos criar a nossa instância também do banco de dados. Mais uma vez, estou trabalhando na região de São Paulo, o meu compartimento está aqui escolhido, e eu vou vir aqui na opção Create Autonomous Database. Clico no botão, né? E aí, novamente, eu vou seguir, usar os nomes sugeridos aqui no próprio ambiente, tá? Então, provisionamento, já vim aqui no Create, compartimento, tá? Red Bull. Então, o que eu vou fazer aqui? Display Name. Vou dar o nome extremamente criativo de Red Bull. O nome do banco de dados, vou escolher o mesmo, Red Bull.
Tipo de workload. Aqui eu vou escolher Data Warehouse. Este é um banco para analytics que nós estamos trabalhando, né? Essa é a nossa intenção. A gente vai rodar, inclusive, algoritmos de machine learning. Então, ele tem diversas otimizações para esse tipo de workload. Então, Data Warehouse está escolhido, infraestrutura compartilhada, versão do banco de dados 19C, contagem de OCPUs, vou deixar com uma CPU e escalável automaticamente. O que isso significa? Que em caso de necessidade de ter mais poder de processamento para não engargalar, ele automaticamente vai crescer para até 3 vezes a quantidade de CPUs que eu selecionei. Como eu estou colocando a minha base começando em 1, ele pode escalar até 3. No nosso caso aqui, não vai ser necessário. Armazenamento 1 GB de storage, senha do admin. Pessoal, escolham bem essa senha, tá? E saibam qual que é a senha depois, porque a gente vai precisar dessa senha daqui a pouco durante o nosso laboratório. Então, eu já tenho a minha senha aqui, que eu já tinha deixado anotado. Estou colocando ela aqui, confirme o password. Podem deixar Security Access from Everywhere, né? Vou colocar aqui a licença incluída. Ele pede um e-mail de contato, não precisa colocar o e-mail, tá? Pode seguir em frente e eu vou clicar aqui em Create Autonomous Database. Pronto, está aqui no processo de criação, tá? Vou dar uma olhadinha, deixa eu abrir a outra janela aqui, para a gente olhar o processo de criação do OAC. Então, percebam, o ADW está aqui trabalhando já, está sendo criado, um novo banco de dados está sendo criado. Então, no OAC virei no mesmo lugar. Percebam que, como foram serviços que eu acabei de utilizar, eles aparecem aqui no primeiro menu como Recently Visit, né? Recentemente visitados. Caso eu não queira, posso vir aqui novamente, Analytics NNI, Analytics Cloud. Carregando aqui, o ambiente está sendo criado, ok? Enquanto os dois ambientes estão sendo criados, o Autonomous Data Warehouse é um pouco mais rápido, né? Na documentação, tem todos os passos do que a gente precisa, tá legal? E aí, o próximo passo será a carga dos dados. Então, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. Existe alguns arquivos que precisam ser feitos, né, que a gente precisa baixar, e a gente precisa executar uma criação de usuário também, para que isso aconteça corretamente. Enquanto eu já tenho os arquivos aqui, né, então enquanto o ambiente está sendo criado, eu vou até compartilhar com vocês, eu vou colocar aqui no chat diretamente este link para quem for fazer os downloads dos arquivos. Opa. Então, para... Ok, coloquei aqui. Enquanto vocês acessam e podem fazer o download, os ambientes vão sendo criados. Deixa eu aproveitar para compartilhar algumas curiosidades, algumas coisas sobre a Red Bull, sobre a Fórmula 1 como um todo. Então, pessoal, a Fórmula 1, desculpa, a Red Bull Racing, ela foi fundada em 2005 após a compra da Jaguar Racing. Então, por isso que eu deixei um easter egg aqui, né? Para quem é fã das antigas da Fórmula 1 deve ter percebido que tem um boné da Jaguar Racing aqui, tem um carro da Jaguar Racing também. Então, a Red Bull comprou a equipe Jaguar da Ford, que não queria mais ficar na Fórmula 1, e a transformou, né, na Red Bull Racing. E a Red Bull hoje tem duas equipes na Fórmula 1, né? A Red Bull Racing e hoje chama AlphaTauri, se chamava Toro Rosso até 2 anos atrás, e também é uma equipe que é a equipe satélite, que é onde eles têm um programa de desenvolvimento de pilotos deles, que foi da onde saiu Max Verstappen, da onde saiu Sebastian Vettel e praticamente todos os pilotos que estão hoje na Red Bull, tá?
Em 2006, eles já tiveram o primeiro pódio com o David Coulthard, que até hoje é um embaixador da equipe, né? A primeira pole position e vitória da Red Bull veio em 2009 com o Sebastian Vettel, e aí teve, né, recordes de precocidade. Sebastian Vettel é um piloto muito jovem quando ele começou, e começou a ganhar, ele quebrou vários recordes de precocidade. Foi tetracampeão de construtores e pilotos com o próprio Vettel entre 2010 e 2013. Então, em 2009, eles tiveram a primeira pole e a primeira vitória, já foram vice-campeões mundiais, mostraram seu potencial, e de 2010 a 2013 foi um domínio absoluto deles, ganhando os 4 campeonatos, tanto de pilotos quanto de construtores. Tá? Voltou a ser campeã ano passado, em 2021, com o Max Verstappen, né? Um fenômeno também como piloto, é um piloto que começou também muito jovem na Fórmula 1, tem recordes de precocidade, e ele tem mostrado esse ano dominando enormemente, e muito disso com a ajuda da Oracle Cloud, né? Porque além do patrocínio, existe uma parceria estratégica aqui. A Red Bull, ela executa muitos códigos de machine learning lá, porque os testes hoje na Fórmula 1 são bastante limitados. Então, o que eles precisam fazer é executar modelos estatísticos para poder fazer planejamento, para poder fazer simulações de corrida, simulações de cenários, de estratégia, e a gente tem percebido que a Red Bull tem feito isso muitíssimo bem. Então, existe um critério interessante no uso da Oracle Cloud para ajudar a ganhar corridas para eles. Então, em sua história, foram 341 grandes prêmios disputados até agora, com 88 vitórias, 227 pódios, então é um índice bastante alto, né? Quando a gente olha para a quantidade de grandes prêmios disputados, 2/3 dos grandes prêmios praticamente eles estiveram no pódio, 78 pole positions e 84 voltas mais rápidas. São recordes bastante grandes para uma equipe que é relativamente nova quando a gente compara com outras equipes, como por exemplo a Ferrari, que está na Fórmula 1 desde 1950, né, que disputou todas as temporadas. E aí, até para aproveitar para falar um pouquinho do Max Verstappen, né? O Max, é o atual campeão, né? Hoje ele está sustentando o número 1 no seu carro, tem 157 GPs disputados, 31 vitórias, 73 pódios, 17 pole positions e 21 voltas mais rápidas. Se a gente falar um pouquinho dos recordes de precocidade dele, ele foi o piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1 na história, ele entrou na Fórmula 1 com 17 anos, ele não tinha habilitação e ele já era piloto de Fórmula 1. Né? E foi o mais jovem piloto a liderar uma prova, subir no pódio e vencer o GP, com 18 anos, no GP de Barcelona de 2016. Tá? Então, no seu segundo ano de Fórmula 1, né, ele estreou na Fórmula 1 na época Toro Rosso, hoje AlphaTauri, e na sequência ele já mudou de equipe. Vamos dar uma olhadinha no nosso ambiente. Vou aproveitar, deixa eu olhar aqui o chat. Tudo bem, a equipe está ajudando aqui no, no Q&A, tirando todas as suas dúvidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. O nosso banco de dados já está pronto, tá? Ele já está aqui devidamente provisionado. Pessoal, o que eu farei agora? Agora chegou a hora de criar o meu ambiente e carregar os dados. Então, vou clicar aqui em Database Actions. A gente vai utilizar aqui esse ambiente mais de uma vez. Então vamos lá, a gente vai perceber aqui que dentro desse ambiente a gente tem diversas usabilidades diferentes, desde uso de SQL, habilitar APIs REST, uso de JSON. Esse é um banco de dados que ele suporta documentos nativamente, tá legal? Tenho aqui a opção de carga de dados e a gente tem aqui algumas opções também de machine learning, que nós vamos usar ainda hoje, opções de monitoramento, de administração e tudo mais. Então vamos começar, vamos para a parte que nos interessa nesse primeiro momento. Vamos vir aqui no SQL. Não preciso utilizar o SQL Developer na minha máquina, eu tenho interface aqui. Como este é um banco novo, ele está aparecendo, a gente acabou de criar, né? Ele está aparecendo aqui algumas opções, né? Um wizard para eu entendendo como é que ele funciona. A gente não precisa disso nesse momento. E como eu tinha comentado, eu já baixei os scripts aqui, né? Então, a primeira parte, que é de
criação de um usuário e de tabelas do banco de dados. Eu já tenho isso, os arquivos já estão aqui comigo, então eu vou... Deixa eu pegar eles aqui. Deixa eu abrir o meu SQL. Então, este arquivo eu vou colar aqui, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos fazendo, eu vou criar um usuário aqui, dar algumas permissões, tá? Usuário chamado F1, com a senha extremamente segura, Oracle underline 12345. Não façam isso em casa, a gente está só fazendo aqui para o nosso laboratório, não vamos abrir uma brecha de segurança. Então, criando as permissões, e a gente vai criar algumas tabelas onde nós iremos carregar os dados, e essas tabelas serão utilizadas durante o desenvolvimento aqui do nosso laboratório. Pessoal, quem estiver fazendo isso aqui, na hora de clicar, atenção, ele tem dois botões de execução. Tem esse que é só a bolinha verde, e tem o do lado, que é uma folha de papel com a bolinha verde em cima, que é o executar script. Ele até aparece com instrução F5. É esse que a gente quer executar. Por quê? Porque ele vai rodar o arquivo de ponta a ponta. Ele vai executar todas as instruções. Então, clicarei aqui na folhinha com a bolinha verde e a execução irá começar. Então, agora, ele colocou aqui, já foi tudo executado, ele me deu o feedback, né, usuário criado, permissões bem-sucedidas, e todas as tabelas foram devidamente criadas. Então, o primeiro ponto que eu queria do meu banco está feito, está criado. O que a gente precisa agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é importar os dados para essas tabelas. E como eu disse, aqui tem alguns outros arquivos para a gente baixar. Então, tem a primeira parte. Na atividade 2, carregar todos os arquivos. Então, tem os dados das corridas, tempos de volta, entrada de safety car, dados de pit stop, resultados das corridas e a pontuação dos pilotos ao longo dos anos. Então, neste momento aqui, a gente tem dados que vieram de duas fontes diferentes. Uma do próprio site da Fórmula 1, com o histórico das corridas desde 1950, e um segundo que veio do site races.net, que são as notas que as pessoas atribuíram para as corridas. Então, aqui que vai ser o nosso ponto de partida para a gente saber se uma corrida foi boa ou não e para a gente testar o nosso modelo. Então, vou voltar aqui ao banco de dados, vou clicar aqui novamente no Database Actions, eu quero voltar para o meu menu inicial, tenho aqui a opção Carga de Dados. Clico aqui, carregar dados já está selecionado, vou carregar esses dados a partir de um arquivo local, ou seja, os arquivos já estão na minha máquina, mas eu poderia carregar de algum outro local da nuvem, como, por exemplo, um Oracle Bucket, um S3 da AWS, da Azure, do GCP, algum outro compartilhamento via Object Storage. Então, no caso, eu fiz o download e os arquivos estão aqui locais. Clicarei em Próximo. E agora eu tenho a opção de clicar e arrastar ou selecionar os arquivos. Vou clicar aqui em Selecionar Arquivos. Já tem aqui os meus arquivos do laboratório. Deixa eu separar por tipo. Eu vou selecionar todos os TSVs de uma vez. Tá? Esses são os arquivos que eu quero. Vou clicar em Open. Ele vai começar a me mostrar os arquivos aqui. Percebam o seguinte. A gente vai ter aqui, nesse ponto, a opção onde ele vai querer criar as informações, criar os dados. Ah, espera aí. Volta, porque faltou um passo aqui. Desculpa, eu pulei um passo. Percebam o seguinte, eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Muito bem, obrigado por me alertarem. As tabelas que nós criamos, a gente criou num usuário chamado F1. Não é no admin. Então, eu preciso fazer essa carga de dados para dentro dos usuários F1. Então, não vou carregar os dados agora. Eu estou fazendo aqui. Eu vou sair daqui, sair do sistema e acessar novamente. Então, qual que é o usuário? Usuário F1. Qual é a senha? Aquela senha maravilhosa
que eu falei lá atrás, Oracle com A maiúsculo, underline 1, 2, 3, 4, 5. Se meu colega que é arquiteto especialista em segurança estiver vendo isso, vou tomar bronca no final do call. Ok? Então, estou de volta. E percebam que agora que eu não estou com o usuário administrador, as opções diminuíram bastante. Né? Eu tenho menos opções aqui. Mas eu estou com o usuário desenvolvedor. Então, volto aqui em carga de dados, venho aqui, carregar dados, arquivo local, como nós já tínhamos visto. Próximo. Vou repetir aquele passo de selecionar arquivos. Vou pegar todos os meus CSVs. Open. Agora sim, muito bem. O que a gente vai notar que tem uma diferença, olha, destino, safety car 1, races 1, pit stop 1. O que ele está tentando fazer? Ele vai tentar criar novas tabelas baseadas nesses arquivos que estão aqui dentro. Acontece que eu não quero criar novas tabelas, eu quero carregar nas tabelas que já existem. Eu já tenho a tabela safety car, eu já tenho a tabela races, eu já tenho a tabela pit stop e assim por diante. Foi isso que nós fizemos naquele script que a gente executou agora há pouco. Criamos o usuário F1 e essas tabelas foram criadas. Portanto, eu quero carregar os dados dentro das tabelas. Então, venho aqui no lapisinho, no editar. Ele vai abrir. Eu vou trocar a opção criar tabela por inserir na tabela. Percebam que ele já colocou aqui o nome correto. Vou fechar. Ele já substituiu aqui. Parei esse passo em todas as minhas cargas, em todas as 6 tabelas que serão carregadas. Então, venho editar as definições, troco para inserir na tabela. Ele até me mostra aqui qual que é o mapeamento, né? Coluna de origem, coluna de destino. Ele já faz tudo isso aqui automaticamente para mim. Obviamente, se aqui a gente fez uma criação que os nomes das colunas batem, a gente fez um pré-trabalho de ajudar o script. Se você está trabalhando com um script diferente de tabela, você consegue fazer mais alguns ajustes adicionais. Então, inserir na tabela. Fechar. Inserir na tabela. Fechar. Inserir na tabela. E por último, mas não menos importante, ok. Então, tudo aqui está feito. Agora, o que a gente precisa fazer é clicar no Play. Deseja executar o job? Sim. Agora ele começa o passo para carregar todos os dados dentro das tabelas. Tá? Vai levar aqui alguns segundinhos. Temos alguns arquivos bem pequenos e temos alguns arquivos um pouco maiores, de 3 megas, 3 megas e 21 megas. Tá? Então, deixe ele aqui carregando. Pessoal, então nós estamos neste momento nessa fase, na fase da carga dos dados. Então, por enquanto, eu estou fazendo o meu trabalho de engenharia, né, de dados. Estou criando o ambiente, estou trabalhando com ele, estou carregando os dados aqui para dentro. E uma vez com esses dados carregados, a gente vai entrar na fase de exploração de dados, que aí quem vai assumir é o Eric Gama. O Eric fará o papel do cientista de dados aqui hoje, tá? Então, na próxima fase da exploração de dados e treinamento de modelo. Deixa eu ver aqui se terminou de carregar. Está quase. Ok. Tudo carregado. Deixa eu dar uma olhada no nosso... E aqui, ó, o nosso Analytics Cloud também já está disponível. Então, a parte de banco de dados está devidamente carregado. O nosso Analytics Cloud também está criado. Agora chegou o momento da ciência de dados. Chegou o momento para a gente entender quais são os fatores que tornam uma corrida grandiosa. Né? Então, mais uma vez, nós vamos... O que a gente vai fazer agora? O que o Eric vai mostrar para vocês? Cruzamento de estatística das corridas entre 1950 e 2021, aí dados de circuito, de pit stop, tempo de volta, os resultados, tudo isso que a gente acabou de fazer o upload, com as notas dos fãs, vindas do site racefans.net.
E aí a gente vai explorar esses dados, nós vamos fazer um pouco de feature engineering, nós vamos adicionar variáveis, treinar um modelo preditivo para no final a gente analisar se aquilo que a gente entendeu como fatores preponderantes para fazer uma boa corrida realmente fazem sentido. Então, Eric, o ambiente está provisionado, né? Seja muito bem-vindo aí. Estou te vendo. Agora Valeu. é com Cara, você. esse background aí, né, esse setup que você montou, não tem como. A gente tem que elogiar, e porque você é um grande fã mesmo, né? Mas show de Cara, bola. Fez a muito carga dos obrigado. dados. Parecendo um carro alegórico aqui atrás, né? Cheio de informação, poluição visual danada. Cara, muita coisa. Aí, né, fica a dica para você. Conforme as análises, pode interromper, pode contar alguma coisa da corrida que aconteceu, fica à vontade, tá? Para a gente tornar Perfeito, isso aqui Eriquinho. mais legal. Não Beleza? me deixa interromper não, que eu interrompo toda hora. Vai lá que agora é contigo. Tem problema não, tem problema não. Beleza, então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bora lá, então, gente. Bom, dúvidas aqui pode perguntar. Os arquivos onde eu baixo. Tudo vai estar aqui, pessoal. Deixa eu jogar na tela aqui. Screen. Estão vendo aqui? Só confirma aqui, Ale, se está na console, por favor. Só para ver se eu não compartilhei. Estou vendo, está na console. E você Show está de na bola. região de Então, Ashburn. isso. Tudo que, né, a gente está fazendo aqui, o passo a passo, as análises, a carga, estão vindo daqui, pessoal. Desse artigo, tá? Que inclusive tá no chat. Aqui é um passo a passo e está bem redondo, bem montado, bem explicado. E o que a gente vai fazer agora é uma exploração. Porque o que acontece? Não adianta nada a gente querer treinar um modelo de machine learning sem antes entender o dado, sem antes buscar encontrar algumas coisas que estão escondidas. Então, esse é o nosso passo a passo de agora. Vamos acessar uma outra ferramenta, uma ferramenta de análise de dados. A gente tem aquela esteira, né? Um profissional de dados, ele tem que seguir as esteiras e ser especialista em uma delas, né? Pode até ter o conhecimento em todas, mas é interessante ser especialista em uma delas, tá? A nossa ferramenta é o Oracle Analytics Cloud. Como que eu vou acessar ela? O Ale até já criou as instâncias, né? Enquanto ele criava, e olha que interessante, enquanto ele criava em São Paulo, eu fui criando em Vinhedo. Então, eu vou vir aqui, né, em Vinhedo, vou lá no canto esquerdo, vou vir em Oracle Database, Autonomous Data Warehouse, e aqui eu vou conseguir enxergar a minha instância. E olha quando eu criei. Que o TC não está batendo, mas foi quase agora, né? E isso eu fiz também com Analytics. Então, a gente estamos juntos, tá, gente? Bom, a parte de exploração, a primeira coisa é acessar a instância. Eu vou acessar esse cara aqui e tá tudo cru, tá? Vamos criar junto para realmente quem quiser ver o vídeo depois assiste tranquilo, né? Até por conta do tempo também. E essa aqui é a home de uma ferramenta de análise de dados, muito conhecido por BI, ferramenta de BI, né? Mas é uma ferramenta de análise de dados. Só que a gente consegue unir duas coisas aqui. A gente consegue ter a ferramenta de análise de dados e juntar com a tecnologia que é do Autonomous Database para realizar predições, treinamentos, né, utilizar o modelo que está lá no banco. E a gente vai fazer isso agora. Bom, o primeiro passo é criar uma conexão com um banco de dados que possui nossos dados. Esse cara aqui, essa instância. Como que eu faço isso? Na ferramenta de BI, eu vou lá no canto direito de análise de dados, né? Eu vou em Connection, e aqui vai aparecer os conectores que eu posso utilizar para consumir o dado, né? Hoje, o que acontece bastante nem sempre todos os dados que eu preciso, né, para o meu modelo vão estar pronto, bonitinho, modelado. Acaba sendo muitos dados, né? Então, é por isso que hoje essa ferramenta tem muito conector e eu posso até mesmo subir um Excel na mão aqui, tá? Qual que é a nossa tecnologia? Data Warehouse, o Autonomous Data Warehouse. Inclusive, uma tecnologia excelente para o mundo de dados, o mundo analítico. Show de bola. Nome de conexão.
Eu poderia até seguir todo o nosso artigo. O nome da nossa conexão vai ser Red Bull, a descrição eu vou deixar em branco, e aqui ele pede uma credencial. A nossa credencial é uma maneira de facilitar e ter a segurança do acesso ao banco. Então, essa é a nossa instância do banco, tudo aquilo que o Ale já explicou para a gente, e eu consigo fazer o download de uma wallet que vai ter tudo configurado já. No Connect String, tem diferente tipo de conexão, isso aqui vai dar prioridade a mais performance, a paralelismo, tá? Então é interessante também como eu vou me conectar. Para o mundo de dados, é interessante o Medium, por conta do paralelismo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu faço o download dessa wallet, vai pedir uma senha, você pode colocar, porque é só uma senha para o wallet, não é a senha do banco, tá? Uma senha que vai ajudar a criptografia. Legal. E aí eu faço o download, salvo esse arquivo, o zip, e ele vai pedir para ser apontado aqui. Então, eu venho select e já estou enxergando aqui o meu zip, uma wallet que vai ter toda a configuração. Logo abaixo, ele pede o username e o password, que é aquela senha super segura. E aqui eu vou deixar no Medium. Perdão, no High, para esse exemplo. Então, vamos salvar a conexão, ele vai validar tudo, né, para ver se está correto. Se tiver correto, se der sucesso, ele vai avisar aqui para a gente. Como eu enxergo a minha conexão? Eu venho aqui em Data, e aqui tem a minha connection. Show de bola. A gente já criou a conexão, ou seja, consigo acessar meu banco já, os dados. Como eu vou criar um dataset a partir dessa conexão? Eu vou lá no botão Create, se tiver em português, criar, e clico aqui. E aí ele pergunta, como que você quer criar esse dataset? Através de um arquivo, através de uma conexão? Uma conexão. Vou clicar aqui na nossa conexão, no nosso banco, vai aparecer os nossos esquemas, certo? E eu quero o esquema de F1. E aqui estão, né, as nossas tabelas. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar a tabela Races. Eu seguro no estilo drag and drop mesmo e jogo para o meio. Ele está carregando aqui em cima, dá até para ver a partezinha aqui de cima. Ele está carregando, né? Beleza. Aí eu já consigo até mesmo ver um preview com um gráfico. A ferramenta ajuda a gente também. A gente consegue ter esse preview, né? E aí é importante dizer, como a Ale comentou, o histórico de corrida a gente tem inteiro, né? Só que o histórico de score, de pontuação por corrida, são apenas 10 anos, né? Que isso vem acontecendo. Eu nunca fui para uma corrida, nem sei como funciona. Aqui o pessoal já foi, será? Quem já foi para a corrida aí? E aí, no gráfico, a gente já consegue ver, né, em relação ao percentual aqui. Esse em vermelho significa dados nulos, certo? E em verde é o que tem o valor. São algumas coisas que, batendo o olho aqui, eu já consigo tirar algum insight, né? Em relação ao ano, o ano a gente já tem quase 100%, né? Algumas coisas é importante, toda etapa de engenharia de dados, para limpar, para consolidar o nosso conjunto de dados. Ponto importante, o que a gente vai fazer agora? Esse é o nosso diagrama. A gente vai ter que clicar aqui em Races para jogar para outra tela e acessar a camada semântica para mudar algumas coisas. Os dados nem sempre virão prontos para serem consumidos de imediato, né? A gente precisa realizar algumas medidas. A primeira é mudar esse Race ID para atributo. Eu não quero que ele pegue o meu ID e faça uma soma de tudo, né? Eu quero que ele quebre linha a linha, que inclusive a gente vai usar para join depois. Cadê? Isso tudo está no passo a passo, tá, pessoal? Ó, vamos vir aqui para vocês verem também. Tudo no passo a passo. Nem esquenta a cabeça se, pô, não entendi essa parte, não entendi como que funciona, né, como que faz. Eu perdi tudo no tutorial. Beleza? A gente mudou já o atributo. Aí tem outro, que é o score. O score eu quero uma média. Então, no score, vou vir aqui e colocar como média. Após eu fazer isso, lá no canto direito de Sketch, a gente coloca o nome de Races para eu salvar esse dataset.
A partir desse momento, ele está salvando tudo. E lembrando, lá no canto esquerdo, é aquele esquema de toda alteração, né? Eu tenho passo a passo. Eu tenho como voltar atrás, por exemplo. Se eu fizer algum cálculo errado, deu algo de errado, eu posso voltar atrás também. Então, o nosso dataset está salvo. Está até aqui já. O dataset de corrida. Então, vai ter todas as informações da corrida. A gente precisa agora adicionar um outro dataset. Então, eu venho de novo aqui, eu venho na minha conexão. E esse outro dataset que a gente vai adicionar é o dataset. Vou vir aqui em esquema. Vou vir aqui no F1. E vamos jogar aqui o lap times, que é o da volta. Mesma coisa, drag and drop, espere ele carregar. A gente vai fazer algumas mudanças aqui em relação à camada semântica, né? Ao tipo de um atributo. Tá? Mas aqui a gente vai ver o quê? Posição do piloto, o tempo que ele demorou para completar a volta, pit stop. É interessante para a gente utilizar isso aqui também. Tá? E todo o nosso diagrama, ele vai... eu consigo ter uma ligação. Tá? As chaves vão funcionar. A mesma coisa aqui, mudo para tipo atributo, tá? O Race ID, e também vou mudar o lap para atributo. Importante esses passos para na hora que a gente for para as análises, não dê nenhum tipo de problema. Tá? Então, atributo, Race ID, fechou. Tá salvo o nosso dataset. Inclusive, a gente já pode começar. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Jogar para cá. Dá um hide e a gente volta para cá. Bom, o dataset está aqui. Vamos ver se ele jogou para a gente. Aí eu posso vir no dataset. Os dois estão aqui. Legal. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é, em cima dos nossos dados, das corridas, eu posso vir aqui no meu dataset, escolho qual que é o dataset que eu quero construir um workbook, uma visualização, né? Ou eu posso vir direto nesse workbook e escolher o dataset que eu quero fazer isso, com Edge, e a gente cai para uma tela que é de exploração de dados, análise de dados, tá? Canto esquerdo, todos os nossos atributos, e eu já posso, inclusive, começar. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui Vamos pegar dois atributos para criar a nossa primeira análise. Então, eu vou pegar o score e o name year. Aí eu posso arrastar para cá, ele vai jogar um de barra, ou eu posso vir com o botão direito e dar um Peak Visualization, tá? E escolher qualquer tipo de visualização. Deixa eu só fazer um teste aqui, o nosso score. Deixa eu só voltar aqui, coisa rápida. Vamos dar um Open. O nosso score, a gente salvou como score. Beleza. Vamos vir em Race. Score, e depois eu vou vir em Name Year. É isso que a gente quer. Show de bola. Tá. E aí, eu vou mudar, né? O tipo desse cara aqui. Tá estranho esse score. Deixa eu só ver uma coisa aqui que vai pular. Ô, Eric, é porque essas corridas são as mais antigas. Os scores só tem de 2008 para frente. É isso mesmo, eu tô dando uma olhada. Porque eu quero fazer um esquema para ele não se perder. Só dá só uma olhadinha aqui, Ale. Beleza, né? Tá. Aqui a gente consegue pessoal, analisar. O que a gente pode fazer numa situação como essa? A gente coloca um filtro de score para filtrar de 0 a 10. E aí a gente elimina os Isso mesmo. que estão vazios. Uhum. Eu vou jogar aqui o nosso score. E a gente joga de 0 a 10. Beleza. E por incrível que pareça, né,
uma coincidência muito legal aqui é que a corrida que tem o maior score aconteceu no Brasil. Isso é interessante, né? E aí, não sei se o seu Ali quer comentar alguma coisa sobre essa corrida, Deixa eu... se assistiu, se não eu assisti e eu confesso que eu reassisti um pedacinho dela ontem, até para relembrar. Então, sinceramente, para mim, a melhor corrida, mas obviamente nota ao pessoal, é o GP do Brasil também, mas o de 2008, que foi aquele que o Felipe Massa chegou a ser campeão por uns 20 segundos, né? Aquele GP foi espetacular. O de 2012, o que aconteceu? O Vettel estava lutando pelo tricampeonato, então foi no período de dominância da Red Bull. Ele estava lutando pelo tricampeonato com o Alonso. E o Vettel largou em quinto, se eu não estou enganado, e logo depois da reta oposta, na primeira volta, bateram nele, ele caiu para último, perdeu o bico, ele teve que ir para os boxes e veio se recuperando, veio escalando a corrida tudo de novo. E nessa escalada, ele conseguiu ser tricampeão. E aí, tem algumas coisas aqui. O que aconteceu nessa corrida? Essa foi uma corrida, então, que teve batida. Essa foi uma corrida que aconteceu com chuva, bastante comum no Brasil. Essa é uma corrida onde a gente teve o que a gente costuma dizer aqui de corrida de recuperação, né? E que em inglês, às vezes, a gente vai achar isso como comeback, né? Que é o piloto que caiu lá para trás e que veio escalando o pilotão. Max Verstappen fez isso algumas vezes esse ano, de largar lá quase no final e veio escalando e ganhou a corrida. Então, isso tudo são fatores que já vão servindo de dica para a gente, né? Obviamente, aqui eu estou me adiantando um pouco, porque eu sei o que aconteceu nessa corrida, né? Então, isso mas são todos pontos que entram no trabalho de cientista de dados. O cientista de dados tem que conhecer o business. Então, aqui no caso, a gente, como fã de Fórmula 1 também, conhece um pouco do business e sabe que nós estamos, né? Tudo isso que aconteceu podem ser fatores interessantes para que a gente tenha uma boa corrida. Érico, eu falei que eu ia falar e eu te interrompo demais. Cara, desculpa, segue aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você, inclusive, ajudou aqui, beleza? Mas é isso que vem esse insight aqui, né? Eu até dupliquei essa visualização com Ctrl+C e Ctrl+V para a gente analisar qual foi a corrida que teve a pontuação menor. 2020, Abu Dhabi, né? E por que isso aconteceu? Eu acho que esse é o ponto ali, né? Por que isso aconteceu, tá? Então, vamos salvar essa visualização, vamos colocar o nome como Our Races Overview. A gente vai voltar aqui depois para esse cara, tá? Porque a gente vai criar uma outra visualização, tá? Em cima de qual dataset? Do Lap Times. Então, legal. Deixa eu jogar esse cara na tela. E aí, por quê? Em cima do lap é cada volta. A gente consegue trazer alguns insights, né? Conseguir analisar o dado e entender por que a diferença dessas, né, duas notas. Porque uma está lá em cima e a outra está lá embaixo, em relação a cada nota do fã. Legal? Então, vamos lá. Nesse dataset, a gente tem a lap, tem a posição e temos o drive, que é o piloto, né? Vamos dar um clique aqui, no botão direito e escolher a line, um tipo de visualização online. Beleza. Ele vai jogar aqui para a tela e aí a gente tem que fazer um filtro em relação às duas corridas. Qual que é a ideia dessa análise? Entender como foi as duas corridas e o que aconteceu por cada volta, né? Então, primeiro, eu vou colocar o filtro de é o Race Name. Esse cara eu posso clicar e arrastar aqui para cima. E aí vamos colocar 2012, Brasil. Legal, aí já vai mudando o filtro aqui para gente. Interessante esse cara. E a gente tem que fazer o seguinte, dá para pegar o Drive, o Race Name, cadê o Race Name? E jogar aqui no Trellis Rows, que aí eu consigo filtrar outra corrida, inclusive vai ser a da Abu Dhabi,
2020 Abu Dhabi, para ter uma comparação. E aí, de novo, Ale, qualquer coisa, comenta aqui. A gente chegou a ver essa corrida aqui também, ontem, né? E aqui já começa a trazer alguns insights para a gente. Olha a diferença de ultrapassagem, olha a diferença de pilotos que não terminaram a corrida também. Por exemplo, esse cara aqui, o Maldonado, ele já começou, na primeira volta ele bateu. E aí eu não sei se foi ele que causou todo esse tumulto aqui, né? Que com certeza influenciou a emoção do fã que foi assistir, né? Do fã que estavam assistindo. E outra coisa interessante, a gente consegue analisar aqui. No final também, dessa corrida, indo para o final, teve muita ultrapassagem. Né? Não foi uma corrida, por exemplo, igual essa daqui. Teve pouca coisa, tem bastante linha, né, linear aqui. Ou seja, né, a gente consegue, em cima dessa análise, já tirar alguns insights, tá? E dá para melhorar ainda mais. Por exemplo, aquilo que a gente, né, o que a gente pode fazer aqui. Em cima da posição, position, jogar esse cara aqui, position, para fazer um filtro. Vamos deixar só os top 5 da posição para analisar. Filtra aí para gente. E olha a diferença. Né? Ou seja, os melhores pilotos da corrida também teve muita ultrapassagem. Isso acaba deixando a corrida muito, muito legal, muito boa. Né? E a gente pode colocar outra coisa também. Quer ver? Vamos colocar depois, que é em relação ao clima. Né? Esse aqui, se eu não estou enganado, foi uma corrida que choveu também. Né? E isso aqui já deixa uma pegada muito mais difícil, mais complexa e traz emoção. O que a gente pode fazer também aqui é colocar o nosso outro dataset na nossa análise. Se tudo estiver certinho, ele faz o join para a gente automaticamente, tá, pessoal? Então, aqui, ó, em data, eu consigo ver esse join ligando aqui por Race ID, e aí eu consigo usar os dois conjuntos de dados. Tá, eu vou tirar esse position aqui e vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os atributos do meu race e vou dar um peak visualization. Vou colocar uma tabela. Porque aqui ele vai ter que filtrar para a gente. Dá para ter uma noção, né, em relação às duas corridas. Tem o ID, tem o link, tem o clima, como, né, choveu. Na corrida que teve menos voto, o clima estava limpo. Né? Na corrida que teve mais voto, é a top né, de todos os tempos, estava chovendo. Interlagos, esse em Abu Dhabi, eu conheço esse aqui. O ano, e aí vem outras informações. Né? O score, o DNF é quem não concluiu a corrida. Isso aqui tem outras análises, tá? Que a gente vai, vamos comentar disso. Mas é quem não finalizou a corrida. Nessa corrida, tem 6 pilotos que não finalizaram a corrida. Ou seja, deu muita merda na corrida por algum motivo. Né? E será que isso traz emoção para o fã? Será que é um atributo, mesmo que ninguém queira, né, que aconteça um acidente, uma batida? Ninguém quer isso. Mas pode ser algo escondido que traz emoção e traz uma boa avaliação para uma corrida. Não é? Ó, por acidente. Né? Eu não sei se pode ter uma desistência. Na verdade, pode, né? Se o carro der problema. Mas nesse caso, essa corrida que teve a maior nota foi por conta de acidente. Tá vendo só? E aqui, o tanto de ultrapassagem. Teve muita ultrapassagem. 367, cara. Em comparação com a que teve a pior nota, 79. Então, esse é um trabalho interessante para a gente fazer com todos os dados, né? Independente do cenário, independente do tipo de dado que eu estou analisando. É realmente plotar as informações, tentar entender o que está acontecendo, porque aí vem vindo insight, vem vindo ideias, tá? E para o mundo de negócio, a gente acaba caindo em uma tomada de decisão. Então, vamos salvar esse cara aqui, esse análise.
análises. Tá bom. Vai voltar aqui também de novo. A gente tem quanto tempo? Beleza, tem que ficar atento ao tempo. Tá? O pessoal tá perguntando aí, qualquer coisa, dá um toque. O time está na contenção. Vamos voltar para home, né? E aí, para fazer outro tipo de análise, tá? E a ideia mesmo é passar por todo o tutorial para entender a ideia dessas análises. Então, vamos de novo pegar o conjunto de dados races, tá? E fazer uma distribuição aqui para correlação. Legal? Show de bola. Quais atributos que a gente vai usar? Score, overtaking, que é ultrapassagem, position total. Então, é importante eu não colocar nenhum atributo errado para não dar ruim. E o name year. Legal. Vou dar um pick visualization. E o gráfico que a gente vai colocar agora é o scatter. Destacado. Só que eu preciso mudar uma ordem aqui. Jogar para cá. Beleza. Agora eu tenho aqui uma distribuição em relação a cada corrida, cada ano, e em cima do score. Ou seja, overtaking faz diferença ou não? Tá? Aqui a gente pode ver até uma tendência. Adicionar uma estatística e uma linha de tendência. Legal. Vou jogar para cá. Eu vou até duplicar esse cara para a gente mudar o atributo depois. Linha de tendência, a gente vai jogar aqui, Eric. Pode. Mas uma coisa que a gente consegue perceber, existe uma tendência de que a gente consegue perceber quanto mais ultrapassagens eu tenho, maior vai ser a minha nota. Entretanto, Isso, cara. colado na linha, existe o gráfico de dispersão mostra que realmente está disperso, os dados estão um pouco longe. Então, ultrapassagem sim influencia, mas ele sozinho não é um fator para determinar que a corrida é boa ou não, apesar de ser importante. Então, vamos deixar isso na nossa cabeça, né? Na nossa análise, ultrapassagem é um fator que a gente precisa considerar. Muito bom, muito bom. Tá? Diferente do not finish, né? Não tem uma correlação próxima, tão próxima de uma ultrapassagem aqui, né? Mas também uma linha de tendência que quanto mais do not finish, eu tenho um score maior, uma nota maior, tá? Qual que é o ponto aqui também? Existem análises que podem ajudar a gente ver se essa correlação, né, se essa correlação faz sentido. Tá? Eu vou até colocar aqui na tela agora para a gente montar uma, que é em cima até da técnica de Pearson. Tá? Quais atributos que eu preciso? Preciso de score, preciso do not finish, por acidente, né? A contagem e overtaking. Beleza. Aí a gente escolhe uma visualização e coloca nesse gráfico aqui. Isso significa o quê? Vamos ver se ele jogou tela. Aquilo que for... Não, é melhor deixar aqui no canto, né? Que fica melhor a visualização. Aquilo que for verde quer dizer que faz sentido, tem tendência. Né? Aquilo que é um valor positivo nessa técnica, quanto mais verde, melhor. Tá? Mais próximo do valor positivo, melhor. E o negativo quer dizer que não tem muita correlação, não tem correlação. E é justamente em relação ao acidente, tudo em relação mais à não finalização. Então, ultrapassagem, a gente pode concordar que faz sentido a gente levar em consideração esse campo na hora de treinar um modelo, certo? Porém, o do not finish também faz sentido. Tá? Esse é um insight que a gente tem que ter. Vamos salvar esse cara para a gente... e na verdade tem uma outra análise. Vamos colocar o segundo canvas e fazer uma outra análise. Vamos vir em score, uma análise agora com tempo, né? Porque eu não consigo fazer uma correlação desse tipo, sendo que esse cara, esse valor, ele é de sim ou não apenas. E aí eu não consigo fazer uma correlação, um cálculo desse tipo. Tá?
Então, eu tenho que vir nele, name year, score, e a gente pode colocar cadê o meu querido gráfico? Boxplot, aqui. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou vir para cá, dar um Ctrl X e jogar aqui esse cara. Opa, não é isso que eu quero, Ctrl C. Tem que mudar até a ordem aqui, senão ele dá um problema. Beleza, tá aqui, qual que é a posição que eu vou colocar, né? O score tá aqui, e no detail box eu vou colocar o nome do ano. Aqui logo de cara já dá para perceber. O Boxplot ele mostra o percentil, né? Ele mostra a mediana, máximo, mínimo, tá? Mas o ponto é, a minha média sempre, né? A minha mediana sempre vai subir se tiver chovendo, tá? Que aqui é o nosso gráfico do se está chovendo ou não, tá? E aí ela tem uma tendência aqui, já está mostrando, né? Que a diferença é bastante em relação a esse cara, porém, de novo, né? Aquilo que o Ale comentou, isso também não é uma certeza, né? Porque teve nota boa, olha aqui, em 2011, nessa corrida, teve uma nota excelente, tá? A diferença ali foi algumas 50, né, pontos, 0,50. E isso a gente não pode deixar levar como uma grande verdade. Só porque está chovendo vai ser boa. Não. Né? Aqui o dado está mostrando outra coisa. Porém, faz sentido a gente colocar isso aqui na nossa análise também. Então, vamos salvar. Correlations. Legal. Estamos salvando aqui. Vai ser justamente o que a gente estava falando. Quando nós identificamos que a corrida de 2012 do Brasil foi uma excelente corrida, né? Quais eram os fatores que tinham ali? Muitas ultrapassagens, muitos carros que não terminaram, como eu tinha citado e que o Eric falou, e a questão da chuva. Então, esse gráfico, isso todos foram insights iniciais para a gente começar a olhar os dados, os números em cima desses fatores. E aí a gente percebeu, né? A chuva, por exemplo, como o Eric mostrou, tipicamente corrida com chuva, ela é uma boa corrida, mas não é uma verdade absoluta, não é ela sozinha que determina que a corrida tem que ser. Tanto que já teve ideias no passado de molhar as pistas artificialmente para tentar melhorar a corrida, tal. Não foi para frente, mas o pessoal já pensou um pouco nisso. Legal, muito bom. Dá para a gente continuar com as análises e vamos fazer isso. Vamos tentar entender alguns outros fatores. Então, vamos pegar esse mesmo gráfico que a gente já tinha feito. Para não perder isso aqui que a gente tem, eu vou duplicar esse cara. É um duplicate. E aí a gente vai deixar só a corrida da melhor nota. Vamos tirar esse cara aqui. Vamos deixar só o Brasil. Legal. O ponto aqui, que inclusive também está no artigo, tá? Uma análise um pouco mais avançada para tentar entender, é o comeback score. Né? Será que faz sentido também quando um piloto está lá no final, né, quando acontece alguma coisa, ele consegue dar a volta por cima? Por exemplo, aqui, o nosso cara estava até comentando com a Lê ontem, né? Se a gente faz o seguinte, nessa corrida, a gente vê qual que é o nome dele? Vettel. Esse cara, e aí eu consigo vir aqui e clicar, né, e o gráfico destaca ele teve um acidente, foi isso mesmo, né, Lê? Teve um acidente no comecinho, na primeira volta. O carro rodou e ele ficou em último. Na primeira Exatamente, volta, né? deram nele, caiu para a última posição, teve que trocar bico e foi lá para o finalzinho. Pois é. E aí, durante toda a corrida, teve ultrapassagem, né? Ele voltou para uma boa posição aqui, ele voltou para sexto na volta 9, né? Na nona volta. Só que ele caiu de novo depois para 11º. E durante a corrida, ele foi se recuperando, ultrapassagem, até terminar em sexto. Acho que esse ano aqui também ele foi campeão, né? Então é mais um fator que a gente pode levar em consideração, né? A volta à liderança ou uma boa posição na corrida. Legal. Outra coisa, né, que a gente pode fazer, outra análise, eu vou até duplicar aqui de novo. Qual que é o ponto aqui, gente? Vamos tentar analisar o dado para entender qual atributo faz sentido na treinação
né, no treinamento, perdão, do modelo para predição, tá? Beleza. Agora aqui, vou pegar uma outra corrida. Áustria. Qual ano? Deixa eu ver. 2021. Então, peraí. 2021. Áustria. Cadê? Filtro para gente. Beleza. Agora é uma comparação interessante. Qual foi o score dessas corridas? Deixa eu pegar o score aqui. Cadê? O mesmo esqueminha lá. Joga para cá. Como está filtrando, né, e tem ligação, eu consigo ver ou não, né, se eu colocar certo. Se eu colocar certo aqui, eu quero uma tabela. Não quero isso aqui, não. Para ver o score dessas duas. Cadê o score? Ah, esse aqui não teve. Mas é uma coisa que a gente pode levar em consideração. Vamos tirar aqui a do Brasil. E a gente tem a variável pit stop, não tem? Pit stop. Vou colocar no shape. Pit stop. Tá no shape. Que é outra coisa para a gente levar em consideração daquilo que a gente analisou na primeira corrida, na primeira análise, que foi nessa daqui, ó. Apaga a tabelinha, apaga para mim isso daqui. Ou senão eu jogo para cá. Porque aqui teve muita ultrapassagem, né? E teve uma boa nota. Nesse cara, mas o ponto é, qual tipo de ultrapassagem que faz sentido para ter uma boa nota? Aqui, inclusive, a gente tem que analisar na volta 30, deixa eu dar um zoom aqui nesse cara. Quando a ultrapassagem é feita, por exemplo, aqui, teve uma ultrapassagem, né? Quem ultrapassou foi o Verstappen, será? Mas o ponto é, quando uma ultrapassagem é feita, quando ocorre um pit stop, não tem muito sentido, não traz muita emoção igual uma ultrapassagem feita na corrida mesmo, que a gente chama aqui até de ultrapassagem real. A gente vai ver isso, né? Ou seja, todas essas nossas análises estão sendo anotadas e vão ser calculadas quando a gente for para o autônomos, que é daqui a pouco, inclusive, né? Tá? Então, assim, estamos entendendo o que faz, mais ou menos, né, uma boa corrida, quais são os atributos que fazem sentido. E tem outro bem interessante aqui. Deixa eu salvar esse cara, que é esse... Cadê? Vamos analisar junto, tá? Lembrando, pessoal, tá tudo aqui no artigo, tá? O Ghost Car. O Ghost Car é interessante também, é uma métrica que já está calculada, porque é difícil a gente, né? Tá até aqui a posição que estamos analisando acaba sendo em cima das voltas, né? E essa métrica vai ser uma média calculada para cada carro. E a gente vai entender agora como que funciona, tá? Lembrando que vamos utilizar de todos os recursos da ferramenta, tá? Qual que é a análise que ele está? A mesma. Então, vamos voltar para Race Analysis. Vamos vir aqui no editor. E aí, a gente vai vir fazer o seguinte, eu vou até seguir com vocês, tá? Precisamos colocar um filtro, qual que é? Race Name, posso pesquisar aqui por Race Name. Jogar esse filtro para a gente pesquisar uma corrida específica. Opa, ele deu erro. Beleza. Deixa ele renderizar aqui tudo para não ter nenhum problema. A corrida, de novo, a melhor corrida, a gente tem que entender em cima disso. 2012, Brasil. Legal. E depois a gente precisa adicionar um cálculo, porque a gente vai ter essa média. É isso mesmo. O cálculo vai ser um menos o outro. E como que a gente faz esse cálculo na ferramenta? Eu venho aqui em My Calculation, vou dar só uma atualizada nesse cara. Deixa ele, a gente faz
novamente o filtro, só para ver se... Beleza, agora sim. Race Name, a gente pode perder tempo. Race Name, criar um filtro, 2012, Brasil. Legal, qual que é a nossa métrica? Em cima do lap times, milissegundos. Em cima do lap times, qual que é o nome? Delta Boost. Esse aqui eu vou até seguir o tutorial para não ter nenhum tipo de erro. Tá. A gente precisa de duas métricas que já estão calculadas aqui e subtrair uma outra. Medium, milissegundos, e o outro é mili. Esse aqui, ó, milissegundos. Beleza. Menos o outro, só para ver se está certinho. E tá aqui a nossa métrica, delta to ghost car. Beleza. A gente vai entender que chega o momento da corrida que as velocidades se igualam. Quer ver? Vamos pegar e analisar. Então, eu preciso do lap, drive ref e a nossa métrica que criamos agora. Vamos colocar em um gráfico de linha. Aqui, visualization. Vamos ver se vai bater as nossas análises. Tem que ajustar esse cara. Esse aqui tá certo, lamp color. Deixa eu dar uma olhada, pode ser alguma coisa errada aqui, porque a visualização que tem que aparecer é esse cara aqui. Edit calculation, media, milissegundos cumulative. Isso acontece, né? Isso é o que mais acontece. Milissegundos cumulativo. Mas qualquer coisa também não tem problema, gente. Esse menos esse. Perfeita a métrica aqui. Esse name. Se eu tirar esse aqui, vamos fazer um teste. Beleza. Tá legal. Só que eu quero a do Brasil. 2012. Brasil. Será que é outra métrica? Agora sim. Beleza. O ponto aqui é, no artigo, na análise de dados, é levado em consideração que chega em um momento que a velocidade se iguala, que os carros ficam enfileirados novamente, né? E isso é um grande fator importante para a gente levar em consideração. Estamos levando em consideração aqui também que não é o invisível, é um carro de segurança, uma métrica de segurança. E aí pode trazer toda a dinâmica de volta, emoção para uma corrida. Tá? Esses cálculos estão tudo documentado e a gente precisa, né, por enquanto são só anotações, a gente precisa criar isso tudo. E como a gente vai criar isso é dentro do Autonomous, tá? Então, novamente, insights que a gente criou aqui, pessoal. Insights, analisando o dado para ter essa noção. Tentar tirar o que está escondido do meu dado. Legal. O Ale, ele criou o nosso Autonomous Database, tá? De exploração de dados, até por conta do tempo, foram isso, tá? A gente passou pelo Lab 4 e 5, e agora estamos indo para o Lab 6, tá? O que é o Lab 6? É justamente o Lab de treinamento. Né? Vamos em cima do padrão de cada dado, né, das informações que a gente tem, vamos treinar o nosso modelo. Beleza. Novamente, Oracle Database na nossa nuvem, Oracle Data Warehouse, e eu tenho aqui a minha instância, Red Bull Race. Fechou? Vamos deixar aqui a instância do Analytics pronta, e a gente precisa fazer o seguinte. O primeiro passo vamos em Tools, dentro da console e do ADW, e eu tenho uma ferramenta embarcada com o ADW, que é a ferramenta de Machine Learning, o Oracle Machine Learning. O ADW é um banco muito, muito completo. Né? Ele tem muitas tecnologias envolvidas com ele, que possibilita um cientista de dados criar um modelo, validar, um analista de BI, né, criar as visualizações, um analista e não só em cima do dado, né, usando técnicas convencionais, mas com grafo, com análise espacial, né,
O nosso ponto é, vamos acessar a tela de login. Aqui, a gente vai acessar a tela de administrador, tá? Então, o login tem que ser com o usuário de administrador. Aquele primeiro que o Ale criou lá quando estava no passo a passo de criação do Autônomos, tá? Isso é importante, que até eu fiquei um pouco confuso, né? Que não entrava, não tinha permissão, mas é por conta que tem que ser o administrador, ou seja, a senha que foi colocada aqui, beleza? Então, vamos lá, colocar assim aqui, ele vai logar para a gente. E a gente vem aqui no Show All Users e iremos enxergar o usuário F1. Pode clicar nele, vai abrir uma outra tela. E essa etapa é muito importante, que ele não tem nenhuma role, ele não tem nenhuma permissão para fazer nada. Eu preciso colocar o e-mail, e aqui pode ser qualquer e-mail, né? O interessante é que seja o seu, tá? E aí você dá um save. O que vai acontecer agora com esse save? Ele vai ter uma role. Eu consigo acessar a minha tela de notebook. Beleza. Agora ele é um developer. E como eu saio da tela de administrador para ir para a tela de treinamento, eu faço o seguinte. Deixa eu vir aqui. Eu venho aqui nessa casinha. E aí, eu estou... ele pede usuário e senha do usuário que vai criar toda a lógica, né, do modelo. No nosso caso, é o usuário F1. O usuário que foi criado, né, através daquele script e criou as tabelas, que tem a permissão, tá? Que o administrador você não consegue fazer nada, tem que ser esse usuário. E aí muda a senha. Lembra da senha? Oracle, underline, essa senha, tá? Lembre disso para não ficar travado nessa parte. E aqui a gente está na solução de Machine Learning. O Oracle Machine Learning, ele tem essa cara. Então, deixa eu vir aqui, esse é o Analytics, esse é o Oracle Machine Learning. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Seguir esse passo a passo. Tá? Seguir o passo a passo, o link está com vocês, a gente vai fazer junto essa etapa agora. A primeira coisa é, existe um notebook pronto já. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Esse cara aqui, ele está pronto. O que você deve fazer? Copiar isso tudo e criar um arquivo JSON. Porque a gente vai importar esse arquivo JSON no nosso notebook. Canto esquerdo, notebook, tem um botão aqui em cima de import, tá? Então, eu venho no import, e aqui eu tenho o meu o script, eu tenho já esse notebook, que eu criei esse arquivo .json. E aí, basta dar um double clique que ele vai importar esse notebook para a gente. Um notebook importado de 1. Legal. Vamos acessar esse cara. Ele vai ter toda a lógica para a gente aqui. E a gente pode ir analisando juntos. Porque o ponto é, os insights que a gente teve não existia na base de dados. Então, é mais um trabalho do cientista de dados criar as métricas, criar os dados, né, os cálculos, as lógicas, eliminar aquilo que não faz sentido e preparar um dataset para o treinamento. O que acontece a gente tem muito dado, e é por isso que é difícil você criar um modelo de machine learning para um negócio que tem muita informação. Nem tudo vai ser útil. A gente precisa analisar, fazer tudo que a gente fez para ir limpando, garimpando e montar um dataset. É isso que está acontecendo aqui, tá, gente? Tudo está documentado, tá? Por exemplo, aqui, nesse cálculo, né, a gente vai pegar o número de ultrapassagens de mudança na posição de liderança, tá? Depois a gente pega e faz a mesma coisa aqui embaixo, né, com o top 5, que foi outra métrica importante que a gente viu nas duas análises, né, pegando a primeira, a mais votada e a menos votada, né, e viu que teve diferença. Quando tem muita ultrapassagem nos top 5, pode ter um bom score, tá? Aí, avançando, o número de posições que um piloto perdeu, né? Tudo métrica que faz sentido para o nosso modelo. Em relação ao pit stop também,
isso aqui a gente precisa ir analisando, tá? E tendo os insights em cima das análises para criar essas métricas. Depois de ter feito essas métricas, né, a diferença aqui também, que é justamente aquela métrica de quando o piloto está lá no final e termina a corrida lá na frente, né, entre o top 7 e o top 5, a gente vai anotando isso tudo, tá? Em relação ao safety car também, todas as métricas que fazem sentido para o nosso modelo, eu preciso calcular. E no final, eu vou juntar isso tudo, tem os merge, tem toda a lógica de SQL aqui, né? Lembrando que isso aqui tem SQL, mas eu posso usar Python aqui também, tá bom? Posso usar Python para realizar isso. E aí, por final, o que acontece aqui é um filtro de 2011, né, até 2019, porque a gente vai usar o 2020 para realizar a predição. Não faz sentido eu treinar um modelo e com os mesmos dados eu, né, realizar uma predição, tá? Então, legal. Para eu executar isso aqui, deixa eu ver se as conexões estão corretas, eu preciso vir aqui e dar um play. Ele vai rodar todos os meus notebooks. Tá? Beleza, ele está rodando. Isso aqui eu vou até executar e estou passando um pouquinho rápido por conta do tempo também. Beleza, está sendo executado, está sendo executado. Quando tudo for finalizado, a gente passa para outra parte. Beleza. É interessante, né, que a gente pode fazer até junto. Rodou. Eu tenho já os novos atributos, né? E como que a gente vai ver isso agora? É fazendo o seguinte. Cadê o nosso Analytics? A gente vai... na verdade... Deixa eu fazer mais uma interrupção rápida, perdão. Teve até uma pergunta no Q&A que ela veio, mas eu não poderia olhar, por exemplo, olhando os pitstops, né? Para qual tipo de pneu que mudou, o tempo de pitstop e tudo mais. Sem dúvida, novos atributos são muito importantes quando a gente está fazendo essa análise. E aí eu até comentei, a gente poderia também ter olhado sobre a questão de safety car, quantas entradas teve, quantas voltas ficou na pista, eventualmente até qual tipo de carro foi utilizado. Entretanto, percebam que isso é o trabalho do cientista de dados. O que o Eric fez aqui foi justamente isso, criar novas métricas, fazer o feature engineering, né? Trabalhar em cima dos dados, criar outras métricas que vão ajudar na análise como um todo. Então, o trabalho do cientista de dados consiste muito nisso, de entender aquelas informações e reconstruindo aqueles dados e criando novas métricas, novos cálculos, até a gente chegar em alguma coisa que possa fazer sentido. E tem momentos que a correlação a gente vai perceber que não faz diferença, e tem momentos que a gente vai notar que ela influencia bastante no resultado, no nosso caso, no resultado da corrida. Perfeito. Muito bom. Em cima das features, vou fazer até o seguinte para ver se deu tudo certo. Coisa rápida, pessoal. Quando eu vim aqui. É bom que vocês vejam também. Estou acessando aqui de novo o Database Action. Vou fazer um select aqui. Dá uma olhadinha rapidinho. Agora no nosso F1. Vamos dar um select aqui. Para ver se trouxe os dados. Beleza, tá? Então tá tudo aqui. Esse é o dataset, né? Ou seja, unimos tudo isso aqui para criar esse dataset, que é o dataset de treinamento. Como que a gente vai treinar agora o modelo? A gente tem 20 minutos. Existe na ferramenta a possibilidade de utilizar o AutoML, ou seja, ele vai usar, né, dentro dessa tab aqui, é só clicar. Ele vai usar vários algoritmos para o treinamento e eu vou poder escolher qual que faz mais sentido, né, qual que teve uma melhor acurácia, tá? E vamos treinar agora, novo em Create, vou colocar até o nome aqui, deixa eu entrar no artigo para colocar os mesmos nomes. Predict, Race Score, beleza? Qual que é o data source? Aí a gente precisa do F1, Race Train. Já enxergou aqui. O que eu vou querer realizar a predição?
Deu um erro aqui, deixa eu atualizar esse cara, para não dar erro na hora que a gente for treinar. Então, predict score, race score. E aqui em data source, a gente precisa do F1. Esse train, vou dar um OK. Beleza, target, predict, né? O score. E aqui a gente precisa do race ID. Vou até correr um pouquinho aqui. Beleza. Em adicional settings, a gente precisa mudar para absoluto error, tá? Absolute error. Logo aqui embaixo são os modelos que a gente pode treinar, certo? Lembrando que essa é uma base de dados pequena também, certo? E logo aqui embaixo, a gente precisa selecionar tudo aquilo que eu vou querer, né, os atributos que façam parte do meu treinamento, ou seja, atributos que têm relevância para o meu treinamento, tá? Vamos tirar alguns aqui, tudo isso está na documentação também, tá? Qual que eu vou tirar? Vai começar pelo name, não preciso, o nome do ano também não, essas informações já tem outra. Overtaking, cadê? Total também não preciso. Qual mais? Race ID. Cadê meu Race ID? Embaixo dele o Race Count. Depois do Race Count, eu não preciso do Round também. Não preciso do Time. URL. O clima, eu não preciso do clima, mas eu preciso do está chovendo ou não estava chovendo, né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, não precisa do clima. Ah, não. É porque, né, uma métrica que, no nosso caso, nessa análise, é chove ou não chove, né? Está chovendo ou não, beleza? Bom, são essas métricas aqui. Vou só confirmar para não ter nenhum erro. Não preciso do name year, beleza, meu tempo total. Fechou. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa é salvar. Vou salvar isso aqui. E aí, vamos startar. E por conta do nosso tempo, vamos no Fast Result. Ele está treinando aqui para a gente, tá? A gente consegue ir acompanhando. Eu já fiz isso antes, então, se tudo der certo, ele vai executar rapidinho para a gente. Tá? Enquanto ele executa esse treinamento, eu vou aproveitar para responder uma pergunta da Aline, que está aqui, que colocou no Q&A, né? O quanto é importante conhecer a fundo esses modelos de predição? Hoje, a gente tem o AutoML, como nós estamos vendo, que ele vai testar os modelos para a gente de maneira automática, e mais do que isso, ele vai testar vários modelos diferentes. Então, ele vai usar redes neurais, ele vai utilizar regressão linear, vai utilizar suporte vector machine, e vai nos dar o resultado daqueles que têm o melhor resultado baseado nos dados que a gente está utilizando. Por que é importante a gente conhecer, então? O AutoML é uma ferramenta para nos ajudar a ganhar tempo. Entretanto, se a gente não entende como os modelos funcionam, ele pode nos trazer alguns resultados que estão muito errados e a gente não entende e acaba aceitando porque o número, né, que ele colocou ali foi bom. Então, é necessário a gente ter algum nível de conhecimento, sim, para que a gente se torne cientistas de dados mais completos, que a gente tenha um senso crítico para poder dizer se aquele resultado que ele nos trouxe está fazendo sentido, se as correlações estão corretas, se realmente eu deveria olhar aquilo, né, da melhor maneira, ou se eu poderia, eventualmente, até rodar o modelo na mão em algum momento para validar. Então, para a gente começar e acelerar, sem dúvida, é muito importante. Mas para a gente trabalhar como cientista de dados, nós precisamos conhecer esses modelos. Perfeito, Ale. Qual modelo utilizar? Né? Qual lógica, qual métrica, né? Qual caminho que cada modelo, que cada algoritmo vai utilizar? E para cada cenário também. É uma classificação, como que vai funcionar isso tudo, tá? No nosso caso aqui, o AutoML gerou, né, a predição, os modelos, né, perdão, em cima de cada técnica aqui, tá? O que a gente precisa é anotar esse cara aqui, linear model, porque no Analytics a gente vai utilizar ele.
Então, está anotado aqui. Deixa eu só pegar de novo, para perder. Está anotado aqui. E logo abaixo eu consigo até ver qual atributo tem mais importância em relação a todo esse AutoML. Que interessante aqui. O clima tem aqui uma importância interessante, né? Se está chovendo ou não. O safety car também, em cima de cada corrida, né? Só que isso aqui também não diz muita coisa. As análises vão dizer, às vezes, até mais, tá bom? A gente tem 10 minutinhos. Então, beleza. Vamos voltar lá para o Oracle Analytics. Como que eu importo esse modelo? Aí a gente começa a perceber que as ferramentas vão se complementando. Uma sinergia muito boa. Eu venho aqui no 3 pontinhos, venho em registrar o modelo. Aí eu posso, inclusive, utilizar de outras tecnologias Oracle, o OCI Function, dentro do Analytics. O que é o Function? É ali, né, se eu rodar um código sem o servidor. Lá rodando meu código. Através de um gatilho, ele vai subir um container para executar alguma coisa. O Vision é uma visão computacional. Se eu colocasse aqui uma foto um carro de Fórmula 1, ele consegue identificar que é um carro de Fórmula 1, uma pessoa, enfim. Só que o que a gente quer aqui é o Machine Learning. Então, eu venho aqui em Red Bull, ele vê a conexão e vai enxergar os meus modelos, certo? Aí a importância daquele que a gente copiou. Esse cara aqui que eu tenho. GRM. Vou vir aqui e a gente precisa adicionar esse cara e registrar. Ele vai ser registrado na nossa ferramenta. Show de bola. Dentro da ferramenta do Oracle Analytics Cloud, eu possuo também um Dataflow. O que é o Dataflow? É para eu realizar mini ETLs. Mini ETLs. Em cima do nosso race. Deixa eu só vir aqui. A gente precisa mudar umas coisinhas antes, tá? O nosso dataset mudou. O nosso dataset agora ele tem um race, né? O race train. E tem outros atributos. Então, eu preciso vir no meu race, dar um open. Preciso vir na edit definition e adicionar as coisas novas. Então, eu vou dar um add all. Ele colocou agora as colunas novas. Vou dar um OK. Adiciona para a gente aí. Vou salvar também, né? Depois que ele realizar essas mudanças. Vou salvando. Salva para a gente. Vamos deixar ele trabalhar tranquilo, para não ficar nada em cache, nada em processamento. Vou salvar de novo. Salva. Beleza, e a gente volta. Agora sim, iremos para o Dataflow. E aí eu vou colocar o races e a gente percebe o seguinte. Olha o tanto de função de transformação de dado. Join, union, agregação. Isso aqui também funciona como mini ETL. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro do Dataflow é a seguinte transformação. Vamos colocar um filtro. E pegar só 2020. No qual atributo que é o year, como year, né? Por quê? O nosso treinamento foi feito até 2019. Ou seja, aqui eu estou pegando, filtrando as corridas de 2020. Tudo de 2020. E agora, em cima desse dataset filtrado, a gente vai fazer predição em cada uma corrida, né? Aplicando o nosso modelo. Aí eu posso puxar esse apply modelo, ele vai identificar o modelo treinado, né? E aquilo que o Ale comentou. No nosso caso, foi um AutoML. A ferramenta utilizou seus algoritmos, né? Mas você pode usar Python naquele notebook que a gente estava para fazer na mão, tá bom? E aí você faz o deploy da mesma maneira, faz o deploy do seu modelo que vai aparecer aqui. Legal, vamos dar um OK. Aqui ele já pega os atributos, né? Já consegue fazer a ligação, tá?
E a gente vai ter que salvar esse data. Na verdade, vamos ter que selecionar, né, algumas colunas para limpar esse dataset. Select columns. A gente vai remover todas para ficar até mais agradável a nossa add select. Name here. A nossa análise. Score. E a predição. Ou seja, aqui, o que a gente tem? A gente filtrou um dataset que já foi votado, né, em 2020, já tem a sua votação. O ponto é, vamos analisar a predição. Dá até para saber algumas coisas aqui já, né? Mas esse é o atributo que a gente quer conhecer, a predição. O score a gente já tem. Legal? Bom, aí eu preciso agora salvar esse dataset com os nomes corretos. Então, a gente precisa vir aqui, o dataset vai ser o predicted score e aqui na table vai ser predicted scores. Beleza, aqui é no plural também. Bom, é importante mudar o race ID para atributo, o name year para atributo, score e prediction deixa em soma. Legal, aí a gente salva o nosso dataset, o nosso dataflow, né, como predicted df. Por quê? O Dataflow é o dono de todo o ETL aqui, né? O Save Data é o novo dataset que já vai ter a predição, em cima da predição, né? E agora a gente basta rodar. Se a gente rodar. Bola, deixa eu executar aqui, lembrando que enquanto a gente está executando alguma coisa no Dataflow, todas as funções, né, do OAC estarão funcionando normalmente. O OAC é essa ferramenta, né, que a gente está comentando. Vamos fechar aqui as outras tabs. Ele treina rapidinho. É coisa rápida. O pessoal está acompanhando aí, vamos ver aqui o chat. Ver as perguntas. Vamos, Lambda. Isso. Muito bem com a lógica. Tenho estudado quais outros pré-requisitos preciso para ter uma boa análise de dados, informações confiáveis. Sebastião perguntou, é interessante, se eu acredito que você pode acompanhar técnicas. Né? Por exemplo, aqui a gente utilizou clusters, né? Você pode colocar clusters, pode ir em cima de correlações, ver qual atributo faz sentido com outro atributo. Em cima disso, sempre tentando buscar algum insight, algum significado do dado, alguma resposta. Nosso modelo foi treinado. Se você quiser complementar, Lê, também, fica à vontade. Nosso modelo não foi treinado, perdão. A gente realizou a predição em cima com o modelo treinado. Beleza? Quando você carrega, é justamente colocar sobre isso. O trabalho de cientista de dados ele é um trabalho muito de entender o negócio, de ter insights, né? Então, não é somente um trabalho técnico. Então, realmente é algo que a experiência vai te trazendo alguns aspectos diferentes. Então, sem dúvida, tem a parte técnica de utilizar as ferramentas de visualização para você ir enxergando os dados, mas não vai ter um método específico de eu cruzo o dado da maneira A ou da maneira B. Eu costumo brincar que o cientista de dados ele é um mergulhador do data lake. Ele tem que mergulhar dentro do lago de dados e começar a descobrir as coisas que estão lá de baixo. Então, tem que trazer, tem que testar, tem que cruzar e ver o que faz sentido e o que não faz. Perfeito. Perfect. Não sei se vai fechar a sala aqui, daqui a 4 minutos, mas vamos correr. Então, foi gerado um novo conjunto de dados, né? Inclusive agora, just now, que é o conjunto de dados que tem o valor histórico, já com a votação, e do lado vai ter um atributo com a predição. O ponto é, isso acontece muito, né, na vida do cientista de dados para validar o modelo também. Só que lembrando, não pode ser com o mesmo dado que foi realizado o treinamento. Faz sentido. Legal? Como que a gente vai analisar isso? Posso clicar aqui. Beleza. Aí eu vou ter todos os meus atributos. Vou chegar aqui.
botão direito e vou escolher a linha. Porém, ele sempre dá uma bagunçada às vezes, né? Eu preciso organizar. Na categoria eu vou deixar Race Name e aqui eu vou deixar Score e Predição. Legal. A gente começa a perceber, esse aqui é o score real e a predição. O ponto é super interessante a maneira que ele se aproximou do real score. E lembrando, em cima de todos os atributos que a gente escolheu e calculou. Né? Talvez se a gente colocasse todos os atributos logo de cara, tentasse treinar o modelo, eles poderia se perder um pouco. Ou talvez, né, como comentou, se adicionasse mais informação relevante, ele acompanharia melhor ainda, né, ao mundo real. Eu acho que qual que é a grande conclusão que a gente tira deste gráfico? O que nós estamos entendendo? A gente fez a análise anteriormente e nós olhamos. Então, aparentemente, corrida na chuva é um diferencial importante. Então, a gente já colocou isso na nossa análise. Corrida com safety car é um diferencial importante. Colocamos na nossa análise. Corrida com a chamada corrida de recuperação, né, o comeback, o piloto veio de lá de trás, depois escalando o pilotão, é importante. Alternância de posições, ultrapassagens, principalmente no top 5, são questões importantes. Então, esses foram os aspectos que, olhando para os dados, nos deu a impressão de fazer sentido. Nós fizemos a correlação, nós treinamos o modelo olhando para isso, e agora a gente está testando. E percebam que a nossa previsão deu muito próximo às notas que foram dadas pelos fãs, que é a nossa base, né? Se os fãs falaram que a corrida foi boa, quem somos nós para dizer que não foi? Então, como a nossa previsão deu muito próximo, significa que a análise que a gente fez sentido. O nosso modelo tem uma boa acurácia, ou seja, a gente conseguiu descobrir quais são os fatores que fazem uma corrida ser boa. E aí, como o Eric disse, poderiam ter colocado mais elementos. E se a gente coloca mais, a gente começa a perceber que tem um descolamento entre os dois gráficos, opa, teve coisa que eu coloquei aqui que não fez sentido. Ou se a gente tira elementos e percebe que está descolando também, opa, eu tirei coisa que era importante. Então, note que tudo isso tem correlação. Tem coisas que a gente pode colocar correlação, por exemplo, até como circuito. Circuito de Interlagos, né, aqui no Brasil, tipicamente tem boas corridas. Circuito de Abu Dhabi, por exemplo, muitas vezes tem uma nota baixa. Então, tudo isso são coisas que a gente vai revisando, fazendo o nosso trabalho de cientista de dados, de revisa, treina o modelo, troca até a gente chegar numa predição legal. Agora tá bacana. A gente só tem que tomar cuidado para não ter um overfit, né, gente? A gente não quer que o modelo fique exatamente passando na mesma linha, no mesmo lugar, porque isso significa que o modelo só vai funcionar para aquela predição. Se a gente trocar o ano, por exemplo, já não vai funcionar mais. Então, o que nós queremos é algo desse tipo. O modelo está próximo, funciona bem, e que a gente consiga identificar o que fez bastante sentido. E olha aí, Eric, chegamos ao final às 11 em ponto. Em ponto. Muito bom, cara. Só para fechar, né, o gancho que você comentou, fica aqui, né, o desafio para todo mundo, como bônus, né, realizar a predição de 2021, de 2022, utilizando esse próprio modelo, né? O de 2022, vocês vão ter que adaptar a base de dados, mas o de 2021 é muito simples. Basta mudar o filtro lá no Dataflow. Vou salvar esse cara aqui. Prediction. Só para deixar aqui um caminho, né, para todo mundo realizar a predição. Para mudar o dado, né, que vai ser feita a predição, basta vir no Dataflow e no filtro mudar para 2021. Né, porque aí você está filtrando só 2021 e vai fazer a predição de 2021. O que acontece aqui nessa base de dados, não tem o score de 2021. Então, a linha que vai aparecer é só a linha de 2021, né,
da predição. Interessante é aí que entra mais um trabalho do cientista de dados, junto com o engenheiro. Popular a base para ter os dados de 2021, né, e 22, ou a base em cima do seu negócio, para você realizar essa predição. Tá? Esse é como bônus, até porque a gente já está estourando aqui um tempo. Mas Exatamente. é isso, Ale, né? Espero que... Então, deixa eu... Pode Perdão. falar. Deixa eu aproveitar, então, aqui. Vamos deixar recadinhos finais. Antes de tudo, muito obrigado para todos vocês que vieram aqui. Então, foi um enorme prazer. Tivemos uma audiência gigantesca. Então, vamos lá. Nossa grande conclusão. O que ganha uma corrida? Ou melhor, o que deixa uma corrida interessante? Ultrapassagens, corrida com pista molhada e safety car. Esses são fatores que tipicamente influenciam para ter uma boa corrida.